Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao sétimo episódio da segunda temporada, intitulado Seleção Artificial. Gente, esse é um episódio interessante, tá? Ele lembra muito, né? Um episódio de TOS, né? Da segunda temporada, né? Aquele episódio que esqueci o nome agora, que ele vai estar lá na Batata Espacial, o nome é lá, acho que é o 12º episódio da segunda temporada, esqueci, alguma coisa Mortais, não me lembro agora, mas está lá no meu texto da Batata Espacial escrito. Aquele episódio onde a Enterprise vai para um planeta que tem uma radiação que envelhece todo mundo prematuramente, né? Então essa é a vibe, né, desse episódio aí também chamado Seleção Artificial. Mas lá, né, em TOS, né, o que provocava, né, esse envelhecimento precoce era uma radiação, né, desconhecida. No caso aqui desse episódio de TNG que a gente vai analisar aqui, o que provoca esse envelhecimento precoce foram pesquisas genéticas, né, para você fazer manipulação genética, para você criar uma espécie humana, vamos dizer assim, mais evoluída naquele sentido de ser melhor, né? Naquele sentido de ser melhor do que as anteriores, né? No caso, aquela ideia de evolução como progresso e não evolução como mudança, que é o que é, vamos dizer assim, a visão mais correta, né? De teoria da evolução, né? No caso, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender esse episódio, né? O episódio ele vai começar, né, com um pedido de socorro de uma nave chamada USS Lantry, né? E quando a Enterprise chega para prestar socorro, né, ninguém responde, né, na nave, né, no caso, tá? E o Picard ele consegue assumir o controle da nave, né? Ele manda para o computador um código, né, que dá autorização para ele poder ter acesso à nave. Ele passa a ter controle da ponte da outra nave, né? E ele consegue ver o que está acontecendo na tela na ponte, né? E aí ele percebe que todos os oficiais da ponte morreram de velhice, entendeu? E eles eram jovens, né? O capitão da nave tinha a idade do Riker, por exemplo, né? Então houve envelhecimento precoce ali, né? E aí o que acontece? A doutora Pulaski, né, ela recomenda que a nave seja colocada em quarentena, né, a Lantry, né, no caso, né, eles botaram um alerta de quarentena na nave, tá? E eles seguiram, né, para uma estação, né, científica, né, chamada Darwin, onde a Lantry tinha passado, né, para investigar a relação, né, se há uma relação com alguma coisa. Quando eles entram em contato com a Lantry, né, eles percebem que os cientistas também estão envelhecidos, eles também pegaram essa mesma doença desconhecida, né? E a cientista da estação, né, que é a doutora Kingsley, né, ela vai pedir, né, para as crianças que estão sendo, vamos dizer assim, desenvolvidas geneticamente na estação sejam transferidas para a Enterprise porque elas não apresentaram sintoma nenhum e elas estão isoladas, né? E aí, né, o Picard fica todo ressabiado, coisa e tal, né, de levar as crianças, coisa e tal, né. Mas a Pulaski fala, a gente precisa estudar isso e vamos colocar eles dentro de um receptáculo, né, vamos colocar uma dessas crianças dentro de um receptáculo, vamos trazer para a Enterprise, tá? Ela não vai contaminar ninguém, né, eu vou poder examinar essas crianças, né, no caso, essa criança, no caso, para ver se ela está doente mesmo ou não, né. Ao Picard muito relutante, né, ele acaba aceitando a sugestão da doutora, né. O garoto vem todo plastificado, né, parece que passando ali aquelas máquinas de plastificar documento que tem na papelaria, sabe qual é? E aí ele estava todo plastificado lá, né, no caso, né. E a Pulaski, nas primeiras sondagens que ela faz, ela percebe que aquele garoto tem uma saúde enorme, um sistema imunológico de cavalo, entendeu? E ela falou assim, ele está muito sadio, entendeu? O sistema imunológico dele é muito agressivo, ele não vai pegar essa doença de jeito nenhum. Eu queria tirar ele, né, desse lacre aqui, dessa plastificação, para poder examinar ele melhor, para poder entender melhor as coisas. Ao Picard, não, de jeito nenhum, coisa e tal, vai contaminar a nave toda, não sei o que, blá, blá. Aí eles começam a ter uma briga, né? E aí você começa a ver o que aí? Uma construção de relacionamento entre o Picard e a Pulaski, né? Os dois são teimosos, né? Que nem uma mula, né? São pessoas muito convictas, né? Muito, como é que a gente fala? Muito certas de suas convicções, né? No caso, né? Eles começam a se estranhar ali, né?
E a Pulaski, né, ela pergunta para o LaForge o que daria para qual ambiente você poderia, ela poderia estudar, né, aquele garoto, entendeu? Sem risco nenhum para a nave, entendeu? Somente para ela, né, no caso, né? Aí o nosso LaForge falou, olha, uma nave auxiliar, né? Uma nave auxiliar fora da Enterprise, a senhora pode trabalhar à vontade. Aí ela chama o Data para pilotar a nave auxiliar, e quando ela abre, né, o garoto é transportado, né, para a nave, né? E quando ela abre, né, o lápis lá do garoto lá, ela já fica com sintoma de artrite avançada, que é o primeiro sintoma dessa velhice precoce aí, né? Então o garoto estava contaminado, ele não apresenta sintoma nenhum, mas ele estava contaminado, né? E aí passou a doença para ela. Ela falou, bom, agora, né? Agora que eu já estou doente mesmo, vou descer até a estação para tentar ver o que a gente pode desenvolver, né, no caso, né? E aí ela mostra, né, a doutora Kingsley mostra, né, para a doutora Pulaski e para o Data as crianças lá, né, que estão totalmente isoladas numa redoma de vidro, né? E aí o que acontece? A Lantry tinha passado lá nesse laboratório de pesquisa, nessa estação de pesquisa, né? E tinha um tripulante da Lantry com uma gripe de um planeta lá, que não era uma gripe fatal, né? Mas aí o que acontece? O sistema imunológico das crianças, ele sai do corpo das crianças para atacar os vírus no ar. Né? Então você imagina, o sistema imunológico é tão agressivo, né, que ele sai do teu organismo para atacar os vírus por aí, entendeu? De tão evoluídas, né, que essas crianças são, né, no caso. E aí o que acontece? O Data vai fazer umas análises lá no computador, ele vai descobrir que o que estava provocando essa velhice precoce eram os anticorpos desse sistema imunológico dessas crianças, porque os anticorpos não somente atacavam os vírus, como também atacavam a estrutura genética dos seres humanos, né, alterando essa estrutura genética e provocando esse envelhecimento precoce que era irreversível, né? Então a doutora Pulaski ia morrer, todo o pessoal da estação ia morrer, só ia ficar as crianças lá isoladas lá, né? E aí ela comunica isso ao Picard, né? O Picard fica inconformado da vida, coisa e tal, né? Aí eles fazem uma reunião, né? Eles fazem uma reunião que tem a participação do chefe O'Brien, gente. E chamado de chefe O'Brien já, entendeu? Nesse episódio. Se eu não me engano, né, isso daí é sempre uma questão para os trekkers, né, tarados, né, que eu não sou um trekker tarado, eu sou uma pessoa que gosta de Jornada nas Estrelas, mas tem trekker aí que é muito mais trekker do que eu chamo de trekker tarado, tá? No bom sentido, é claro, por favor, não me interpretem mal. Aí o que acontece? Se tiver algum trekker aí mais aprofundado nessas questões, né, pode ver se de repente ele já era chefe O'Brien antes disso, né? Mas eu não me lembro nos outros episódios dele ser chamado de chefe O'Brien. Eu vi ele sendo chamado de chefe O'Brien nesse episódio, o segundo episódio da 7ª temporada de TNG. Ele é chamado de chefe O'Brien pela primeira vez. Foi o que eu entendi, tá? Se alguém tiver alguma, vamos dizer assim, contestação a isso, cartas para redação aqui embaixo nos comentários. Mas aí o que acontece? Vai ser o O'Brien que vai salvar o dia nesse episódio. Cara, eu achei isso muito maneiro. Sabe? Muito maneiro mesmo. Porque o O'Brien ele vai começar a desenvolver umas tecnobabbles lá. Não, porque a gente pode pegar o padrão dela, do teletransporte, entendeu? Filtrar, entendeu? As modificações dela e botar ela no DNA original dela, coisa e tal, né? A gente vai ter que fazer uns ajustes aqui na máquina. Aqui, a colar ele já estava, né? Começando a botar, a arregaçar as manguinhas e começar a mexer nas máquinas lá, alterar as coisas, né, como ele faz em DS9, né? E aí o que acontece? O Picard, make itself, faz esse negócio aí de qualquer jeito, entendeu? Só que a gente vai precisar do padrão dela, né? E aí ela não usava o teletransporte que nem o Dr. McCoy, entendeu? Ela não gostava de teletransporte, entendeu? E aí o Picard teve que procurar uma outra nave onde ela serviu antes, né? Para saber se tinha o padrão de teletransporte dela. O capitão falou, não, a gente já apagou, entendeu? Agora a doutora Pulaski, né, eles começaram a conversar sobre a Pulaski, não, porque ela é muito teimosa, coisa e tal, mas quando ela soube, né, que tinha uma vaga de médica na Enterprise, ela pediu transferência imediatamente, porque ela já estudou a sua carreira, Picard, de cima a baixo, de trás para frente, porque ela admira você demais, né? E o Picard assim, pô, mas essa mulher só briga comigo? Ele ficou assim, né, espantado com aquilo, né? Então esse episódio é bacana também, porque você tem uma construção da doutora Pulaski, né, da personagem da doutora Pulaski, e desse relacionamento entre a Pulaski e o Picard, né? Um episódio bacana também nesse sentido, né? E aí o que acontece, né?
o Orf, o nosso Data e o nosso Hiker vão começar a procurar padrões de DNA, né, no computador da nave, né, porque como não tinha o padrão dela, né, pelo menos um DNAzinho, né, para poder fazer ela voltar, entendeu, a ser a doutora Pulaski, né, na hora que botar ela no teletransporte, pegar o DNA dela e usar como padrão, para que ela volte a ser a doutora Pulaski diante na hora que ela estiver sendo teletransportada, entendeu, da superfície do planeta até a nave, né? E aí, como não tinha nem o exame médico, não tinha nada, nenhum registro do DNA dela no computador, né? O Hiker apelou, entrou nos aposentos da mulher, né? Pegou uma escova velha lá dela, né? Tirou um fio de cabelo, ó, DNA, é o dado, ó, DNA vivo aqui, ó, legal, né? Beleza, usou o fio de cabelo como padrão de DNA. Foi transportada a nossa doutora Pulaski com todas as alterações na máquina de teletransportes feitas pelo nosso O'Brien, né? E aí a doutora Pulaski volta ao normal, né? Ela volta a ser jovem de novo, né? Se bem que ela era jovem mesmo em TOS, né? Em TOS ela era muito bonita, né? Então eu sugiro que vocês procurem os episódios com a Dinah Mulder em TOS, que ela é muito mais bonita. Em TVG ela já era uma senhora ali da meia-idade, coisa e tal, né? Mas era jovem ainda, não era velha, decrépita como ela ficou, né? No final, vamos dizer assim, quando ela contraiu a doença. Mas ela se curou, né, no caso, né? Todos os cientistas foram passados por esse teletransporte também, tinha o padrão de DNA de todo mundo guardado, né, provavelmente, né? Todo mundo foi curado, né? E os cientistas ficaram no planeta para tentar estudar uma forma de tirar aquelas crianças daquela quarentena permanente, porque elas ficaram tão desenvolvidas, tão evoluídas, que elas acabaram sendo uma ameaça para a própria espécie humana, né? Então, é aquela coisa, né, de você querer do ser humano, né, na sua arrogância, querer brincar de ser Deus, querer fazer a manipulação genética. A gente se lembra que naquela época, né, década de 80, 90, início de ano 2000, né, se discutiu muito, né, principalmente depois da clonagem lá da ovelhinha Dolly, lá, se discutiu muito esse negócio, né, do ser humano fazer a manipulação genética, dele brincar de ser Deus, né, de ser arrogante, né, e se isso ia trazer consequências boas ou ruins, né, pra gente, né, essa forma de você trabalhar a ciência, de repente, de uma forma até um tanto leviana, às vezes, né. E esse episódio ele está discutindo isso em 1988. Então é interessante você ver como esse episódio ele meio que se antecipa, né, nessa discussão aí um pouco, né, no caso, né. E aí é bacana você perceber, né, que esse episódio ele vai trabalhar todos esses aspectos, né, da questão da evolução, né, da questão da evolução. Quando você tenta fazer uma evolução como progresso, você acaba entrando pelo cano, né? Que na verdade evolução não é progresso, evolução é mudança. Você tem mutações genéticas ao acaso, que acontecem sem querer, tá? E se elas estiverem adaptadas ao meio ambiente, elas sobrevivem. Se elas não tiverem, elas morrem. Então, isso não significa que uma espécie é melhor do que a outra, ela só é mais adaptada. Se daqui a alguns anos, ou amanhã, o meio ambiente se modificar e ela não estiver adaptada, ela morre também, entendeu? Então, essa coisa da evolução como progresso que todo mundo fala, entendeu? Não é dessa forma que a gente tem que ver a evolução. Esse episódio trabalhou a questão da evolução como progresso. Na cabeça dos cientistas, eles queriam fazer uma super espécie humana, mas aí ao tentar fazer isso, eles acabaram provocando uma espécie, criando uma nova espécie humana que foi um perigo para a própria espécie humana, né, que existia antes, né? Então, quer dizer, é aquela coisa de você pensar a evolução como progresso e você manipular impunemente, entendeu, a genética para buscar isso, entendeu? E aí você acaba, né, como se mostrou nesse episódio aí, quebrando a cara, né? Então é um episódio muito bacana, tem toda a coisa também da construção da doutora Pulaski, tem toda a coisa do relacionamento dela com o Picard, né? E o desfecho do episódio foi muito bonito, né? Porque eles tiveram que explodir, né, a nave da... Eles tiveram que explodir a Lantry, né, por causa da questão da quarentena, né? E aí tiveram que explodir a Lantry com toda a tripulação lá, né? E eles fizeram todo um cerimonial lá, se levantaram na hora de apertar os torpedos fotônicos lá para explodir a nave, fizeram toda uma cerimônia que foi bonita, deu um desfecho bonito pro episódio. Tá certo, gente? Era mais ou menos o que tinha para falar aqui, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, né? Como sempre, tá?
E não deixe de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Abração, fui e até a próxima.